Donald Trump reverte a desvantagem e volta a liderar pesquisa eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Kamala Harris foi apontada como a vencedora do debate desta semana e os democratas usam o bom desempenho dela para frear a nova vantagem do rival republicano. No programa de hoje, vamos analisar como cada candidato usou o tempo para falar de propostas e atacar o oponente. Fim de uma era no Peru. Morre o ditador Alberto Fujimori. Mesmo tendo sido condenado por crimes contra a humanidade, como o ex-presidente deixou um legado ainda muito vivo na política latino-americana. E você vai ver também como as criptomoedas estão mexendo com a economia das Américas Central e do Sul. O Jovem Pan Internacional está no ar. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. Pesquisas de opinião apontam que Kamala Harris venceu o debate contra Donald Trump. O desempenho da vice-presidente na TV se tornou a nova ferramenta da campanha democrata para frear a liderança do republicano nas pesquisas de opinião. Este foi o primeiro e único confronto direto entre os candidatos que, de fato, irão brigar pelo controle da Casa Branca. O ex-competidor Joe Biden não só desperdiçou a chance de derrotar o rival no primeiro debate, como escancarou a fragilidade dele, algo que o partido tanto se esforçou para esconder. Na nova composição da chapa democrata, Kamala Harris partiu para o tudo ou nada, mas não antes de se preparar muito. Nos dias que antecederam o programa, a vice-presidente treinou as respostas com uma equipe que se especializou no perfil agressivo de Trump. Lucas de Souza Martins é historiador na Temple University, que fica na Filadélfia, cidade onde aconteceu o debate. Ele explica como o programa foi fundamental para a democrata se apresentar, mesmo que tardiamente, ao eleitor médio. A Kamala Harris, ela tinha em mente, quando ela vai para esse debate com o Trump, uma questão que faz parte dessa campanha dela. Ela não é muito conhecida pelo eleitorado americano. A pesquisa do New York Times diz isso com muita clareza. 28% da população americana que não a conhecia até então. Então ela fez um debate para se apresentar a este eleitorado e também para falar sobre temas que até então o eleitorado jamais havia ouvido falar a respeito dela, né? Ela, durante toda a sua experiência como vice-presidente, ela jamais falou com tempo de qualidade em televisão sobre questões de política exterior, questões de economia, o próprio envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no exterior, a questão do Oriente Médio, a questão da Ucrânia. Ou seja, ela usou deste debate como uma plataforma para se apresentar, até porque ela vem de uma experiência de campanha em que a campanha dela é muito recente, né? Ela teve um período muito mais curto, né, para dialogar com esse eleitor. Ela não passou pela experiência das primárias democratas, né, o que é bastante tradicional na vida de qualquer candidato a presidente dos Estados Unidos, né, de fazer uma campanha bastante longa, uma campanha de mais de um ano. Como ela não teve esse período, né, para conversar e para se apresentar ao eleitor, ela usou deste debate para se apresentar, para dizer a que veio e também para trazer um mapa, né, de posições dela a respeito de vários temas que são caros ao eleitor. Resultado, a opinião pública entendeu que Kamala deixou o republicano na defensiva durante todo o evento. E olha que houve ataques pessoais e acusações políticas de todo tipo contra ela. O desempenho foi considerado tão bom que a equipe de campanha afirmou que a democrata está pronta para um segundo debate. Trump, por sua vez, publicou na rede social que ele mesmo criou uma mensagem descartando qualquer outro embate na TV. Na opinião do republicano, a dupla de âncoras reclamou muito mais com ele do que com ela. Detalhe, Trump foi advertido por estar usando informações falsas. Tudo que faço é dizer a verdade. Eu digo a verdade. Se ganhar ou perder votos, não ligo. Mas esse foi o meu melhor debate. Achei que foi muito bom. Ela foi muito fraca na política externa. Já é possível dizer, depois de uma experiência como presidente, candidato a presidente agora pela terceira vez,
ele é hoje o candidato mais previsível de todos, né? De todos aqueles que estão nesse espectro político, porque Donald Trump é Donald Trump em qualquer debate, né? Em qualquer embate eleitoral, ele tem as suas posições, ele tem os seus discursos, ele tem as suas narrativas, que já são absolutamente previsíveis. Agora, o que dá para dizer é que ele não perdeu eleitores, mas também não ganhou. O que ele já tem como eleitorado cativo, ele conseguiu manter. É um eleitorado que gosta da forma como Donald Trump se apresenta em qualquer debate eleitoral, vai continuar votando nele. Aliás, neste debate, o Donald Trump fez poucos acenos a eleitores independentes, né? Se esperava que ele fizesse algo nesse sentido, mas foram poucos, né, temas em que ele realmente estendeu a mão, ou pareceu estender a mão para este eleitor independente ainda indeciso sobre o candidato que ele deve votar. Ele parece estar investindo em uma posição em que parece que não serão necessários os votos desses eleitores independentes. Pelo menos as pesquisas têm mostrado que ele tem fôlego, pelo menos com aquilo que ele tem hoje, para vencer a eleição nesses estados pêndulo, e é por isso que ele tem investido numa campanha muito similar com a estratégia que ele já fez nas duas campanhas anteriores. O debate na rede ABC começou com um aperto de mãos entre os dois, mas surgiram faíscas desde o primeiro minuto. E, à medida que o programa avançava, o tom agressivo aumentava. Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas. Vamos ser claros sobre isso. E ele está tendo dificuldades em processar isso. O evento também agradou a cantora Taylor Swift, que declarou apoio a Kamala, a quem chamou de guerreira que luta por direitos e causas com as quais se identifica. Por conta da polarização e uma disputa bem acirrada, segundo as pesquisas de opinião, o evento da última terça-feira atraiu um público acima da média. Quase 58 milhões de americanos assistiram ao debate. Só para se ter uma ideia, o último capítulo de algumas séries de muito sucesso nos Estados Unidos não chegaram nem perto dessa audiência. Eu sou professor em uma universidade que fica na Filadélfia, na Pensilvânia, que foi exatamente a cidade que sediou o debate entre os dois candidatos. E a movimentação era praticamente absurda em termos de mobilização, os jovens organizando festas em bares, universidades, em campos, nas ruas, se mobilizando, se encontrando nos apartamentos, nas casas, para assistirem junto ao debate. Uma mobilização que não existiu no primeiro debate, não só porque o debate não havia sido aqui, mas agora parece que existe uma empolgação, um interesse maior por acompanhar a política americana, e as pessoas estão se unindo, né, dentro das suas ideologias, dos seus interesses partidários. Elas querem viver a política de uma forma coletiva, e é exatamente isso que aconteceu aqui na Filadélfia. Fato, como mencionou o professor Lucas Martins, bares lotados, como se fosse um dia de um clássico no esporte. O advogado Noah Ross foi um dos espectadores que preferiu ir a um lugar público para ver a reação das pessoas às respostas dos candidatos. Achei que o debate foi muito interessante. Foi bom ter um pouco mais da direção política dos candidatos, ver o que eles estão realmente pensando em termos de detalhes e especificidades. Para mim, acho que Kamala Harris foi um pouco mais específica e detalhada. Acho que ela fez um bom trabalho e realmente se aprofundar nas questões. A médica Taylor Walker disse ter ficado surpresa com as reações do republicano diante das respostas de Kamala Harris. Acho que ela chamou a atenção de Trump pelas declarações sem sentido, como o assassinato de crianças quando nascem de uma grande maneira. Acho que ela cedeu algum tempo para ele e ele teve a habilidade de ter a última palavra em muitos casos, o que foi frustrante de assistir. Mas ele transforma em entretenimento, então faz sentido. Durante décadas, os debates dos Estados Unidos permitiam que um candidato se distinguisse do rival, mas raramente afetaram consideravelmente a campanha. Desta vez, o confronto foi visto como uma oportunidade para convencer os indecisos, importantes para as duas candidaturas, especialmente nos chamados estados pêndulo, que votam em um partido ou outro, dependendo dos candidatos. Quando a gente fala de comunicação, existe um termo que é a semiótica, que é a linguagem não falada, não escrita, essa feita por gestos. E aí eu preciso de uma interpretação melhor, por isso que eu trouxe o professor Luiz Farias, aqui da USP,
Professor, muito obrigado pela presença. Prazer, Marcelo, e um aperto de mão sincero, não como foi do debate. Acredito piamente, professor. Obrigado mais uma vez. Um prazer. Vamos olhar os números do debate? Isso aqui foi uma interpretação, uma contagem no relógio feito pelo jornal The New York Times. Eu peguei aqueles números e transformei numa linguagem gráfica para a gente entender. Professor, me ajuda aqui. A Kamala Harris falou por 37 minutos e 41 segundos. O Trump, que é um político que cresceu no ambiente de televisão, ele sabe posicionamento de câmera, ele sabe falar com o auditório, ele sabe falar com o telespectador, teve mais tempo, conseguiu trazer para ele uns minutinhos a mais que nessa disputa acirrada fazem diferença. Ele falou por mais de 43 minutos. Porém, o que se esperava, e a gente teve em alguns momentos um Trump agressivo que fosse para cima da Kamala Harris, uma promotora de justiça que já tinha dito, estava acostumado com aquele ambiente de embate, a Kamala Harris atacou mais tempo o Donald Trump, 17 minutos e 25 segundos, enquanto os tais ataques ou réplicas mais agressivas do Trump a ela foram de quase 13 minutos. Professor, queria a sua leitura. Qual é o gestual, o tempo de cada um, o tom? O Trump dominou o palco, mas ele acabou saindo, perdendo nos argumentos? Ele falou mais tempo, Marcelo, e por falar mais tempo, certamente ele vai ter uma maior retenção das pessoas que assistiram o debate. Dar a última palavra, como acabou de passar no nosso VT, é bem importante. Dá a ideia de que você falou por último, consequentemente a sua fala é mais importante. Mas o que se pôde perceber é que o Trump teve um discurso bastante não claro, né? Um discurso muito perdido. Em diversos momentos, ele caiu em diversas armadilhas. Kamala o chamou para determinados assuntos e, nesses assuntos, ele tergiversou, ele acabou falando demais. Então, a ideia de um tempo maior, ele teve aí quase 20% a mais do que ela de tempo, pode parecer importante, porque ele ficou mais tempo retido. Mas o debate se preocupa muito com a questão da forma, mais até do que o conteúdo. Perfeito. E no sentido de forma, acredito que o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, certamente ele acabou bailando em alguns momentos na curva. Faltou talvez para ele um pouco mais de direção. E como disse o professor Lucas na matéria que nós acabamos de exibir aqui, é interessante ver também que o Trump é o Trump, ele não tem se renovado. E o pior, ele é o mesmo Trump que enfrentava Biden. Ele não fez um F5, ele não se atualizou para se colocar diante de um oponente tão diferente como é Kamala Harris. O professor Lucas, deixa eu apresentar, perdão, o professor Lucas estava na reportagem. O professor Luiz aqui, deixa eu apresentá-lo melhor. Ele também é um especialista de uma análise de discursos políticos, propaganda política, por isso que eu o trouxe aqui no estúdio no programa dessa semana. Professor Luiz, quando o professor Lucas, que aparece na reportagem, e ele mora na Pensilvânia, ele consegue fazer uma análise, e ele é um estudioso da história dos presidentes dos Estados Unidos, ele fala o seguinte: o Trump foi o mesmo Trump de sempre. O senhor falou, ele não teve o F5. A questão de muitas repetições, e quando ele é advertido pelos moderadores, dizendo, ex-presidente, o senhor está usando um dado não checado, um dado exagerado, um dado falso, isso o caracteriza o Donald Trump de sempre? Então são duas perguntas em uma. Essa repetição, muitas vezes ele fala os mesmos termos, é uma estratégia para colar isso na cabeça do eleitor? E dois, o uso de informações duvidosas ainda funciona no discurso dele? Eu acredito que, em relação à primeira questão, o fato de você repetir muito dá uma ideia de que aquilo pareça mais verdade. E aquilo certamente vai potencializar a retenção. É claro que se eu ouço uma música muitas vezes, quando eu menos esperar, eu estarei cantando essa música. Se eu ouço muitas vezes uma informação, isso vai dar uma sensação de que ela é verdadeira, mesmo que não seja. E o Donald Trump é famoso por, durante o seu primeiro mandato, ter forçado bastante a mão em disseminação de desinformação, de fake news, o tempo todo. Isso era bastante claro. E a estratégia dele, como de muitos populistas como ele, é exatamente o contrário, dizer tudo que estão dizendo é fake news. Então ele é o primeiro a apontar as desinformações, as mentiras, e ao mesmo tempo se protege, dando uma sensação para o seu eleitorado. Porém, para os demais que não estão envolvidos passionalmente com ele, isso é bastante preocupante, porque as pessoas vão cada vez mais checar informações. Perfeito. Aliás, depois a imprensa americana fez um profundo trabalho de fact-check, né, checagem dos fatos. Não que a Kamala Harris também não tenha escorregado em dados que depois foram conferidos e não eram exatamente aqueles que ela colocou no ar.
mas o Donald Trump fez isso mais numerosamente, de acordo com a imprensa, e aí não é nenhum proselitismo político, né? Foi um dado tabular. Vamos para essa outra parte aqui dessa arte gráfica que eu preparei, professor Luiz. A Kamala Harris falou muito de economia, ela começa o debate falando principalmente para o que se chama nos Estados Unidos, né, de small business, uma tradução clara, pequenos negócios. Fazer um parênteses aqui, pequenos negócios nos Estados Unidos são empresas que têm até 500 funcionários. Esse número é importante porque ele é assustador. 99,9% do que a gente chama aqui de CNPJs nos Estados Unidos são small business. A gente pensa nas grandes empresas americanas, mas o pilar de sustentação da economia dos Estados Unidos são empresas até 500 funcionários. Ela fala muito para essas empresas e para esses empregados, ela usa mais de 6 minutos só nesse tema. E se a gente olhar, o Trump fala muito de imigração. São 2 pontos de políticas que cabem ao presidente. Só que o que me chama a atenção, professor, deixa eu fazer um paralelo aqui, aborto está muito ligado a uma pauta de costumes, mas é um tema delicado, é um tema fervoroso e nevrálgico. 13h40 fala a Kamala e ele usa 4 minutos e quase 10 segundos para falar de aborto. Queria começar aqui, essa pauta de costumes, nessa nova política que a gente está vendo com as redes sociais muito importantes, é um tema fundamental para aparecer? Por incrível que pareça, não deveria ser. Afinal de contas, questões relacionadas à religião, a costumes, deveriam ser questões particulares e não questões institucionais ou governamentais, não deveriam ser questões ligadas a políticas públicas. Por mais que aborto, sim, seja um tema voltado à política pública em qualquer lugar do mundo, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos. E o que a gente pode perceber é que nesse assunto especificamente, a Kamala tem aí uma tranquilidade de falar, tem o chamado lugar de fala. Ela é mulher, né? Ao contrário do Trump, que é uma pessoa que, inclusive, a partir das suas nomeações para a Suprema Corte, também potencializou a mudança da legislação nos Estados Unidos, o que tem, em certa medida, prejudicado principalmente aquelas pessoas menos favorecidas, que talvez não consigam fazer o aborto no seu próprio estado e talvez não tenham condições de ir para um outro estado, o que lá seria possível. Professor, eu vou pedir para o senhor ficar aqui mais um instantinho. Eu vou avançar em outro tema que também foi marcante na semana, mas depois eu gostaria da sua avaliação sobre essa reportagem também. Girando o mundo, agora nós vamos para a América Latina. A morte do ditador Alberto Fujimori não significa o fim do fujimorismo, embora encerre um capítulo controverso da história peruana. Se, por um lado, o ex-presidente diminuiu drasticamente a inflação e livrou o país de grupos terroristas, por outro lado, impôs um governo marcado por crimes contra a humanidade. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, morreu na última quarta-feira em casa, na capital Lima, onde se recuperava de um tratamento contra um câncer na língua. O anúncio foi feito pelos filhos nas redes sociais. O médico que o acompanhou nos últimos momentos de vida disse que ele seguiu lutando até o final. Nisso eu tenho que dizer, a insistência do paciente, ele queria seguir lutando, queria seguir tratando, de ver alguma forma de controlar a doença. Fujimori governou o Peru com mão de ferro entre 1990 e 2000. Tão odiado quanto venerado, o ex-presidente recebeu homenagens improvisadas assim que a notícia da morte foi confirmada. Durante o governo, Fujimori derrotou a guerrilha Sendero Luminoso na chamada Guerra contra o Terrorismo, que deixou 69 mil mortos e 21 mil desaparecidos. A grande maioria das vítimas eram civis. O caráter autoritário foi consolidado em 1992, quando dissolveu o Congresso e convocou uma mudança na Constituição, que lhe permitiu 2 reeleições. Em abril de 1997, um resgate cinematográfico de reféns na Embaixada do Japão, depois de 122 dias de cativeiro, fez a popularidade de Fujimori explodir. Em novembro de 2000, diante de crescentes acusações de corrupção e violações dos direitos humanos, fugiu para o Japão, onde permaneceu 5 anos. Em 2005, chegou de surpresa ao Chile, que o extraditou para o Peru, onde foi julgado e condenado. Fujimori cumpriu uma pena de 30 anos por corrupção, sequestro e homicídios, entre outras violações de direitos humanos executadas por agentes do Estado. 2 chacinas cometidas com o conhecimento do presidente foram os casos que o fizeram ser condenados por crimes contra a humanidade.
Em dezembro, recuperou a liberdade depois de passar 16 anos na prisão. Logo depois da justiça ordenar a saída da cadeia por razões humanitárias. Alberto Fujimori governou o Peru, como a gente viu na reportagem, por 10 anos, 8 deles após um alto golpe. Foi um governo de mão de ferro. E ele deixa um legado e amor e ódio. Aqui eu compilei para a gente entender qual foi a grande mudança, não só no governo de Alberto Fujimori, mas também na história do Peru. 1992, para os peruanos, foi um ano que demorou muito para acabar. Aconteceu muita coisa num curto espaço de tempo. Houve um plano econômico. Tá certo que ele baixa a inflação, mas o plano econômico falha. E isso desperta ali uma enorme frustração em vários setores da economia e da população. A inflação chegou a 7.700% naquele ano, mas num acumulado da década anterior tinha passado de 20.000%, por exemplo. Leva-se, então, essa situação econômica a 80% da população para a pobreza, escassez de alimentos. Isso gera ali uma revolta popular. Fujimori, para se manter no poder, convence os militares a ajudá-lo a um alto golpe, quando ele fecha o Congresso e dissolve a Suprema Corte. Aqui em 1992 também tem uma outra virada. Então como é que ele agrada outras tantas pessoas da mesma população que estava sofrendo? Porque além da pobreza, havia um problema crônico no Peru, que era a violência. Não é essa violência urbana, de assalto de celular, por exemplo, ou algo que a gente tem no Brasil ou em outras cidades do mundo. Eu estou falando de terrorismo impetrado pelo Sendero Luminoso e o Tupac Amaru, que eram duas organizações terroristas que funcionavam no Peru e que foram praticamente eliminadas pelo Alberto Fujimori. E essa foto é muito emblemática, ela corre o mundo e dá um enorme capital político para o Alberto Fujimori, que é a prisão do Guzmán, que era o líder do Sendero Luminoso. E ele usa muito dessa propaganda política, professor. Ele exibe a prisão do Guzmán, a pessoa mais procurada da América Latina na época, enjaulado na Polícia Federal, que fosse a Polícia Federal na capital Lima, vestido como se fossem os irmãos Metralha, né? Ele é debochado. Então, isso dá um enorme capital político, porém, um pouco mais para frente, em 1996, tem a conclusão de um inquérito que começa também nesse interminável ano de 1992, que é a mãe reconhecendo um dos jovens que foi assassinado por um grupo paramilitar, que foi uma caça a rivais políticos do Fujimori. Fujimori depois é condenado porque ele sabia e havia, de certa maneira, concordado com essa eliminação de rivais políticos. Aqui é um jovem sendo reconhecido pela sua mãe por causa de uma chave, porque o corpo foi incinerado, a chave não queimou, a chave abria a porta da casa da mãe. Isso é uma cena absolutamente dramática até hoje no imaginário dos peruanos. Mas, professor, olhando tudo isso, né, a gente tem problemas econômicos, escassez de alimentos, uma solução para o terrorismo e condenações por crimes contra a humanidade. E o fujimorismo ainda é muito forte. A herdeira política do Alberto Fujimori é a sua filha mais velha, Keiko Fujimori, que quase se tornou presidente do Peru por 2 mandatos, por 2 ocasiões, as 2 eleições mais recentes. Ela fica em segundo lugar, uma margem muito, muito pequena de votos. Isso mostra que ainda o fujimorismo deixa um legado muito importante, uma força política ainda muito vigente. Como é que o senhor analisa de acordo com os discursos políticos, né? As pessoas, às vezes, deixam para o lado ou para trás se elas são atendidas com um dos seus clamores, nesse caso, o combate à violência? Uma das estratégias de líderes talvez pouco democráticos e mais totalitários é exatamente de tentar criar um cenário em que ele possa parecer muito forte. O Fujimori era um autoritário, certamente, né? Foi responsável pela morte de muitas pessoas por crimes à humanidade, pelos quais ele foi julgado. Mas a ideia de alguém que possa ser um grande protetor é um elemento que funciona com seres humanos. Nós abrimos mão da nossa liberdade, nós abrimos mão da nossa independência, se isso parecer dar um certo conforto. Então, muitos de nós moramos em condomínios, né? Muitos de nós preferimos ir ao shopping. Aquela ideia de estar preso, mas estar preso dentro de uma redoma protetora. Então, talvez o Fujimori tenha oferecido isso, mesmo que no dia a dia, na realidade do povo peruano, a gestão dele tenha sido horrorosa.
uma inflação de 7.700%, fome, ou seja, a realidade das pessoas talvez fosse um pouco apagada, uma certa opacidade por essa venda de um grande herói, de um grande caçador. E a gente encontra isso em vários outros cenários, né? Talvez um primeiro cenário, eu falei aqui de caçador, lembrei do ex-presidente Collor, né, que era o caçador de Marajás, que não conseguiu deixar um legado histórico, mas nós temos vários outros. O peronismo, o bolsonarismo, o lulismo, o getulismo, alguns deles mais fortes e que talvez sejam mais fortes do que as próprias pessoas. Luiz Farias, pesquisador e professor da USP. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Queria que o senhor encerrasse o programa aqui comigo mais um instantinho, porque eu vou ficar na América Latina ainda, um pouquinho mais aqui ao sul. A energia barata do Paraguai atrai dezenas de mineradores legítimos de criptografia, mas também seduz criminosos que exploram moedas digitais ilegalmente em grande escala, num mercado que é repleto de alegações de corrupção. Na cidade de Hernandárias, a 2 quilômetros da colossal barragem de Itaipu, no Rio Paraná, foi instalado um grande pátio de servidores, o Pinguim Paraguaio, onde centenas de máquinas alinhadas cobrem uma área do tamanho de um campo de futebol. A empresa oferece hospedagem para todos os dispositivos de computação, desde mineração de criptografia até data centers de inteligência artificial, passando por serviços em nuvem. A localização desta enorme empresa de mineração de criptografia não é aleatória. Itaipu, que pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai, é uma das hidroelétricas mais poderosas do mundo, com capacidade de gerar 14.000 megawatts por hora. Os paraguaios ainda têm outras 2 geradoras de energia de grande porte. A eletricidade limpa e acessível do país é um enorme atrativo para a indústria de mineração dos criptoativos. A longa série de cálculos que produz uma unidade de moeda digital requer uma infraestrutura computacional robusta e, consequentemente, um grande consumo de energia. Mas nem tudo que reluz é ouro. Destacado pelo FMI como uma economia verde, o Paraguai não está livre de curtos-circuitos que revelam suas desigualdades. Apesar da eletricidade que exporta em abundância, mais de 23% dos domicílios ainda usam fogão a lenha. O número de imóveis não atendidos pela rede elétrica sobe para 48% nas áreas rurais. Nos últimos 3 anos, mais de 60 locais de mineração de criptografia foram autorizados a funcionar pelas autoridades paraguaias, algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em investimentos, segundo o levantamento do setor de ativos digitais. O cenário promissor também atraiu criptomineradores clandestinos que furtam enormes quantidades da eletricidade paraguaia. No final de maio, policiais e agentes da Administração Nacional de Energia Elétrica realizaram a maior apreensão do tipo. Em uma fazenda clandestina de criptomoedas, foram recolhidos mais de 2.700 computadores e 5 transformadores. Em agosto deste ano, outra quadrilha perdeu 700 computadores e um transformador, escondidos em uma propriedade rural também adaptada como mineradora de criptomoedas. O local consumia o equivalente a 60 mil dólares por mês em eletricidade roubada. O governo admite uma perda de 28% da energia que gera, entre outros motivos, a mineração ilegal de moeda digital. E ainda falando sobre criptomoedas, na Argentina, ter o olho escaneado em troca da moeda digital se tornou uma opção para muitas pessoas. A troca é valiosa em meio à crise econômica. É o que diz a funcionária Miriam Marreiro. Tem gente que está passando por um momento muito ruim, que um salário não é suficiente, digamos. É por isso que eles fazem essas coisas. Às vezes, para ter um teto sobre a sua cabeça, você precisa fazer outras coisas. Caso contrário, você não pode ter um teto sobre a sua cabeça na Argentina nesse momento, nem um aluguel. WorldCoin é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação da identidade baseado na íris. Depois que o usuário digitaliza e conclui a validação, ele pode aproveitar o bônus de criptomoeda concedidos pelo aplicativo. Martim Maza, gerente de ferramentas para a humanidade América Latina, colaborador da WorldCoin, explica como isso funciona. Basicamente, dentro do dispositivo, há uma série de componentes tecnológicos. Uma câmera que captura uma foto da íris e, a partir disso, converte essa imagem em um código, que chamamos de código da íris. Ele, então, exclui a imagem e armazena esse código de íris em um servidor
da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin. Em El Salvador, o Bitcoin foi declarado como moeda de circulação legal em 2021. Agora, 3 anos depois, cerca de 80% da população afirma que a criptomoeda ajudou pouco ou nada a melhorar a situação econômica do país. Os dados são de uma pesquisa da Universidade Centro-Americana. O professor de Bitcoin, Luiz Contreras, explica o lado positivo e o negativo do uso da moeda digital. As pessoas colocam a sua visão no Bitcoin. Elas dizem, eu quero aprender sobre o Bitcoin. Então isso rendeu bons resultados porque as pessoas procuraram aprender. Você tem que olhar para o negativo. E isso é que, ao buscar aprender, as pessoas encontraram pessoas erradas e perderam seu dinheiro também. Por iniciativa do presidente Nayib Bukele, em 7 de setembro de 2021, El Salvador se transformou no primeiro país do mundo a pôr o Bitcoin em circulação legal. Em diferentes contextos, as moedas virtuais encontraram terreno fértil para prosperar na América Latina. Queria falar com você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site. Lá em cima tem uma barra preta, no topo da tela. Clique ali, você vai ver áudios, depois acervo. E pode fazer a busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos diariamente e especialmente para os assinantes. Você gosta da Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá em www.jovempan.com.br e assine. O programa de hoje fica por aqui. Eu só tenho tempo para 2 coisas, que é agradecer a sua audiência e prometer retornar no próximo fim de semana com um conteúdo tão bom quanto este aqui. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.